Boa tarde de novo. Para falar de perspectiva para o paciente com esclerose múltipla, o que esperar do futuro, a gente chama a doutora Ana Cláudia Piccolo. Ela é médica neurologista, chefe do ambulatório de esclerose múltipla do Hospital Santa Marcelina, professora de neurologia clínica da Unicid. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer ao convite e dizer que me sinto muito honrada de estar com vocês. Tive alguma experiência com pacientes e jornalistas, enfim, imprensa, num trabalho que eu fiz na campanha do AVC na cidade de São Paulo. A gente ajudou a organizar em 2008, junto com a Secretaria da Saúde. Fizemos um trabalho intenso nas comunidades, com agentes comunitários. E eu espero que eu consiga falar a língua que vocês querem ouvir. Peço desculpas se por algum momento eu não tenha sido tão didática aqui nos meus slides, né? Um público misto. E como a minha frase tinha a ver com amor, eu posso dizer para vocês que eu tenho o maior carinho. Os meus pacientes lá do centro do Santa Marcelina sabem disso, do que a gente tem feito junto para o tratamento da esclerose múltipla. Como vocês veem, eu venho de um grande centro da Zona Leste. Logo que eu me formei na Unifesp, em neurologia, a gente foi um grupo grande de neurologistas para Itaquera, num hospital distante, quase 30 quilômetros do centro de São Paulo. O nosso grande objetivo era levar a saúde para a periferia de São Paulo, saindo um pouco do grande centro. Então, é com muito orgulho que eu trabalho nesse centro. Hoje a gente é um centro de referência. Nós temos uma grande quantidade de pacientes que têm a possibilidade de fazer o tratamento sem ter que se deslocar para o centro aqui da cidade de São Paulo. Então, o objetivo aqui nosso é bastante desafiador, que eu vou falar para vocês sobre o que esperar do futuro. Então, eu vou falar um pouco da experiência nossa, dos cursos que a gente tem a oportunidade de fazer fora do país, com o que a gente estuda e do que a gente vê, né? Considerando que a gente está num centro, considerando o Brasil agora, não só o Santa Marcelina, em que a gente tem algumas dificuldades do ponto de vista científico, né? Enquanto a gente vê, por exemplo, alguns países da Europa e da América do Norte já avaliando o paciente neurogeneticamente para escolher a sua medicação, a gente ainda está numa fase de aprovação de medicamentos no país. Então, levando tudo isso em consideração e tudo aquilo que a gente ouviu nessa brilhante apresentação anterior, vamos procurar traçar uma linha, né, do que esperar para a gente aqui no Brasil para os próximos meses e anos e do que esperar para a esclerose múltipla, do que está acontecendo no mundo. Okay? Bom, essa primeira parte, vocês todos conhecem. A esclerose múltipla é uma doença difícil, porque ela é multifatorial, não é só uma questão de predisposição genética, não é só uma predisposição de onde ela acontece, mas de como aquela predisposição genética interage com aquele ambiente. Tendo em vista também que fatores, inclusive endógenos, hormonais, metabólicos, acabam interferindo na ocorrência e na gravidade da doença, né? Antigamente, a gente achava que a esclerose múltipla era uma doença só da mielina, da capinha do neurônio. Hoje a gente sabe que não, que ela é uma doença do próprio neurônio. Isso tem mudado muito as pesquisas, a forma de abordar e o tratamento da doença. Um dos primeiros casos descritos de esclerose múltipla na literatura veio por Charcot, que é o pai da neurologia. Em 1868, ele descreveu uma mulher jovem que tinha tremor em coordenação das mãos e dificuldade para falar, além de visão dupla, com estrabismo. E o diagnóstico não foi feito durante a vida dessa paciente. Poser foi um dos maiores estudiosos do assunto, um professor de Harvard, americano. Até 1983, de 1983 até 2005, os critérios usados para o diagnóstico de esclerose múltipla eram do professor Poser, e uma pessoa que se dedicou a vida inteira a estudar a esclerose múltipla. E uma das coisas que ele pregava é que a esclerose múltipla poderia ter sido disseminada há mais de 1000 anos pelos vikings, já que os primeiros genes identificados vinham da região da Escandinávia.
A gente sabe que acomete, então, a população dos 18 a 55 anos, em média, mais ou menos 30 anos, predominando nas mulheres e muito mais prevalentes nas regiões mais frias de elevada latitude. Na Europa, ela chega a mais de 80 por 100 mil. Então, a gente vê que o Brasil está aqui mais ou menos entre 15 e 20 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto a gente tem na Alemanha mais de 40 casos por 100 mil habitantes. Não é à toa que na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, são os locais de maior estudo e maior centro de pesquisa, dada a elevada incidência de esclerose múltipla nesses países. Os fatores ambientais hoje, que a gente acredita que sejam os mais importantes, são, então, além do clima, que pode ter a ver ou não com o solo, se questiona muito a questão de como é o solo desses países, a exposição ao vírus Epstein-Barr. Eles colocam que a exposição precoce do vírus Epstein-Barr, que a gente tem aqui na América do Sul, na América Latina, nos protegeria porque, teoricamente, o vírus Epstein-Barr, numa exposição precoce, ele faria com que os linfócitos, né, que são as nossas células de defesa, eles tivessem uma reação anti-inflamatória maior, enquanto que a exposição tardia, como acontece nos países da Europa e na América do Norte, faria o contrário, fariam com que o linfócito tivesse uma resposta que, quando ativados, eles teriam maior propensão a atacar o sistema nervoso. Eu já vou falar daqui a pouquinho sobre a vitamina D, que está tão aí em moda e está tão sendo debatida. Nós vamos falar com bastante cuidado sobre ela daqui a pouquinho. Mas o que a gente sabe é que a vitamina D ela tem um fator importante não só para a esclerose múltipla, mas para todas as doenças inflamatórias. E o que nós precisamos da vitamina D é de ter os níveis normais no organismo. É isso que a gente sabe. Assim como nós precisamos ter níveis normais de vitamina B12, assim como nós precisamos ter níveis normais de vitamina B1, porque as vitaminas são muito importantes para a bainha de mielina, como cofatores para a bainha funcionar bem, né? O cigarro, um fator importante de aumento de risco da esclerose múltipla e um fator importante para agravamento da doença, na medida em que o cigarro ele diminui a chance, ou aumenta a chance de um estresse oxidativo maior, e ele promove, então, uma situação pró-inflamatória maior. Não é à toa que aumenta o câncer, não só por lesar diretamente as células do pulmão, mas aumenta câncer, por exemplo, de outros órgãos que não têm relação direta, porque o cigarro ele interfere em várias fases imunológicas do linfócito. Então, é um fator agravante. E, com relação à genética, tem vários genes hoje já envolvidos, os principais são esses que estão listados aqui, tem o da interleucina 17 também, mas, isoladamente, parece que os fatores genéticos não são os determinantes. Existe, então, uma interação entre genética e fatores ambientais que possam propiciar a ocorrência da esclerose múltipla. Então, só para lembrar, as áreas vermelhas são as áreas de maior risco, aí essa outra área aqui é a área intermediária, e nós estamos aqui numa área, teoricamente, de menor risco. Aqui, só para mostrar esse gráfico, que quando eu tenho a questão monozigótica, a chance do outro gêmeo é praticamente 100%. Então, a genética ela tem uma importância nessa questão aqui. Se você olhar de uma forma geral na população, a influência genética ela praticamente inexiste, ela é baixa. Mas, quando eu considero um gene identificado e considero que o indivíduo tem um gemelar, então isso aumenta a chance de esclerose múltipla. Em termos de epidemiologia, hoje a gente tem que 2,5 milhões de pessoas estão vivendo no mundo com esclerose múltipla. 3/4 dessas pessoas, elas dizem que a doença afetou a sua empregabilidade. No Brasil, a gente tem quase 40% de brasileiros submetidos à aposentadoria precoce pela esclerose múltipla. E mais de 50% de pacientes não estão empregados e isso está ocorrendo por conta da esclerose múltipla. Então, é uma doença que nos preocupa a todos, né? Porque afetam pessoas jovens como nós aqui na plateia, né? E a preocupação ainda é muito maior, né? Na Europa, então, são estimados custos de 41 bilhões de reais com esclerose múltipla e 1/3 por perda de produtividade. São números alarmantes.
Os principais sintomas que afetam a produtividade, então, são a dificuldade motora, a perda da sensibilidade, propriocepção, tato, a depressão, problemas com a fala, incontinência urinária, depressão e fadiga. E aqui eu chamo a atenção, principalmente para os médicos mais jovens, né? O médico, às vezes, tem aquela ansiedade que não é natural, né, de querer pensar quais são as metas para aquele meu paciente. Minha meta principal é que ele não tenha surto, minha meta principal é que ele não esteja piorando no meu exame neurológico e que o medicamento que eu esteja usando não tenha grandes efeitos colaterais para os meus pacientes, que seja seguro. Só que tem outras coisas que a gente precisa perguntar. A gente estava ouvindo na palestra anterior, né? E, muitas vezes, a gente não tem oportunidade porque o ambulatório tem muitos pacientes ou tem poucas pessoas atendendo. Enfim, dependendo da estrutura do local, né, não existe a possibilidade. A gente precisa pensar na pessoa como um todo, não só na esclerose múltipla, né? Mas a incidência de depressão, e quando ela não tratada, ela afeta demais o paciente com esclerose múltipla e, muitas vezes, é subdiagnosticado. A gente tem escalas hoje, instrumentos que nos ajudam nisso. Se a gente, espontaneamente, deixar as pessoas se questionarem, principalmente os homens que têm um pouquinho mais de dificuldade, a gente não consegue fazer 15% do diagnóstico. Então, aplicar escalas, ter instrumentos para buscar esse diagnóstico, assim como a fadiga, né? Nessa época de calor, que a gente sabe que a fadiga é intensa, né? Buscar soluções, buscar situações ambientais, situações biológicas, além de medicamentos, para ajudar. E incontinência urinária, que é bastante subestimada e que afeta muito a produtividade da pessoa e a vida social. Uma outra coisa que não está aqui, e que hoje a gente sabe, que foi durante muito tempo subestimado na esclerose múltipla, é a questão cognitiva. Né? Se preocupava muito com a questão motora, com a questão da sensibilidade, da dor, que não está aí nesse slide também, mas a parte cognitiva, do processamento, né? De memória, processamento visual, que é muito importante hoje, e a reabilitação cognitiva é uma parte importante do tratamento da esclerose múltipla, tão quanto a fisioterapia, a fono, é muito importante para os pacientes com esclerose múltipla. Né? Próximo, por favor. Bom, a forma mais comum da esclerose múltipla, todo mundo sabe, é a surto-remissão, né? Que é aquela onde o paciente tem um surto, um ataque da doença, perde a função momentaneamente, depois ele se recupera, parcialmente ou totalmente, até o próximo surto. Porém, a gente sabe que após muitos anos de doença, dependendo da forma como o paciente foi tratado, dependendo de como ele se adaptou às medicações, ele pode evoluir com uma forma progressiva, onde ele deixa de ter surtos e piora da doença. E mais rara é a primariamente progressiva, é 10% dos casos, que é quando o paciente tem surto, tem a progressão desde o início sem surtos. Próximo. A bainha de mielina é realmente a mais afetada, é uma bainha rica em proteínas, rica em lipídios, e a função dela é facilitar a condução do nervo, então transmitir as funções de forma mais rápida. E a doença, na esclerose múltipla, o ataque é feito na medula espinhal e no encéfalo. Não ataca o nervo periférico. Né? Por isso que eu digo que a questão da doença não tem a ver só com a genética e com o ambiente. Então, tem gente que tem doença da bainha de mielina do nervo periférico e não do sistema nervoso central, como a polirradiculopatia. E por que aquele indivíduo atacou o periférico e o outro central? Por vários motivos, provavelmente genéticos, sim, seja um dos mais importantes, por conta das proteínas que estão sendo reconhecidas como estranhas no tecido. Próximo. Então, aqui só para lembrar que o neurônio, para se comunicar com o outro e tudo funcionar bem, ele tem que ter os dendritos, que são essas espículas aqui funcionando, e a bainha de mielina, ela conduz mais rápido esse impulso. Então, quando ela está lesada, próximo slide. O que acontece quando ela está lesada? O impulso não conduz direito. E se o impulso não conduz direito, a pessoa vai ter o déficit daquela função. Então, por que a doença acontece? Os linfócitos, né, que fazem parte dos glóbulos brancos, eles existem para nos defender de vírus, bactérias, do câncer, e os linfócitos T, que produzem as substâncias chamadas linfocinas, que elas podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. Esse balanço entre o que é inflamatório e o que não é o que vai determinar a ocorrência da doença. Então, se o indivíduo passa a ter um predomínio das linfocinas inflamatórias, ele passa a ter a doença. Já os linfócitos B,
eles produzem os anticorpos. E esses anticorpos, eles reconhecem a mielina como estranha e atacam. Tem outra célula envolvida aqui, é importante vocês saberem disso, que são as chamadas células apresentadoras de antígeno, que também apresentam, né, aquelas proteínas estranhas para esses linfócitos atacarem. Então, o tratamento está resumido aqui. O tratamento é evitar que os linfócitos produzam essas substâncias inflamatórias, evitar que se crie células de memória, atacando os linfócitos B, e atacar as células que apresentam essas proteínas estranhas, por exemplo, para esses linfócitos. Próximo. Então, por fatores genéticos e ambientais, esses linfócitos são ativados, passam a reconhecer as proteínas e atacam, e os surtos aparecem. E, como eu falei, a cada surto, felizmente, a grande maioria dos pacientes vão melhorar, porque eu tenho as células anti-inflamatórias, as células chamadas da glia, que vão lá e limpam aquele processo inflamatório do sistema nervoso e geram uma nova bainha para aquele nervo que foi desmelinizado. E aqui entra uma outra forma de tratamento, que é tentar fabricar remédio, produzir remédio, que melhore a regeneração daquele nervo que foi lesado. É uma outra forma importante de tratar os pacientes com esclerose múltipla, que tem se investido muito nos últimos anos. Então, não só tratar o ataque, mas tratar também para que os neurônios se recuperem melhor. Próximo. Então, aqui só resumindo, os linfócitos ativados, eles entram na barreira, para dentro do cérebro, e atacam essas células aqui, que são os oligodendrogliócitos, que são as células que produzem a mielina, né? E para entrar, além de ter que ser ativados, essa barreira aqui, que são as células capilares, elas têm que permitir que o linfócito entre. Então, aqui é mais um lugar que eu posso agir, produzindo medicamentos que impeçam esses linfócitos de entrar para atacar os neurônios. Ok? Próximo. Aqui, de novo, então, o linfócito T, que produz as linfocinas, e o B, os anticorpos, entrando para o sistema nervoso e atacando a bainha de mielina, né, que é a que faz com que o neurônio trabalhe melhor. Próximo. De novo, aqui, um neurônio normal, com a bainha de mielina, e aqui um neurônio lesado. E, depois que ele é lesado, existe todo um processo local para que esse nervo seja encapado, remielinizado. Próximo. Com relação à vitamina D, antes de entrar sobre exatamente o tratamento com vitamina D, vocês precisam saber o que é a vitamina D. A vitamina D, ela é um hormônio esteroide, cujas principais funções são a homeostase dos ossos, dos tecidos, né, e principalmente do osso. Ela é importante, e a forma como ela é fabricada, vamos assim dizer, é na pele, através dos raios ultravioleta, sendo a dieta a parte menos eficaz da gente adquirir vitamina D. A dieta, a ingestão por comprimidos, passa a ser importante para os idosos, pessoas institucionalizadas e pacientes que vivem, então, clima temperado, por exemplo, no Canadá, onde, em determinadas épocas do ano, ou na Dinamarca e na Suécia, o sol ele não existe. Próximo. Após, então, a exposição do ultravioleta, o precursor da vitamina D ele vai ser convertido até chegar na vitamina D3, que é ativa, e isso, claro, também passa por metabolismo do fígado e do rim, e a vitamina D3 é a vitamina ativa. As pessoas de etnia negra, elas têm um fator limitante para a produção de vitamina D, né, porque existe uma limitação da penetração de raios ultravioleta, então elas tendem a ter um nível mais baixo de vitamina D. Próximo. E, mais recentemente, descobriu-se que, além do fator para a absorção óssea, para a formação do osso, a vitamina D tem um importante fator na imunomodulação. E aqui é onde entra toda a história da vitamina D hoje na esclerose múltipla. Próximo. O que a vitamina D faria, então? Na pele, ela faria com que uma célula, chamada célula de Langerhans, célula dendrítica, ela se transforme no macrófago e funciona lá na pele como um protetor para o câncer, por exemplo, de pele, produzindo linfocinas que combatem a geração de células cancerígenas. Tá? Por outro lado, ela diminui a formação dessas substâncias aqui que são inflamatórias, que é a interleucina 17, né, e é ligada ao linfócito TH1, que são as interleucinas da esclerose múltipla. Então, está aqui
aonde é o papel da vitamina D. Ela diminui a formação de linfocinas inflamatórias. E, por outro lado, ela aumenta as linfocinas, as substâncias anti-inflamatórias. Então, a vitamina D, quando em níveis normais, ela promove o quê? Um balanço, favorece um balanço positivo anti-inflamatório. Próximo. Quais são os principais sintomas da esclerose múltipla? Então, dor ocular com perda visual, a chamada neurite óptica. A maioria dos pacientes tem manifestação visual, não distingue cores, a visão fica embaçada e no fundo de olho a gente vê o nervo inchado. Podemos fazer o diagnóstico pelo potencial evocado, pela ressonância e agora por um exame chamado OCT. A diplopia visão dupla, porque ataca a origem dos nervos responsáveis pelos movimentos dos olhos, é uma queixa comum. Próximo. E as queixas também muito comuns são relacionadas à perda de força, do movimento, de um braço, de uma perna ou de quatro, perda de sensibilidade, alteração na bexiga e no intestino. Então, pode ter desde uma bexiga hiperativa com incontinência à retenção, a mesma coisa com o intestino. Próximo. Perda do equilíbrio com quedas, por comprometimento de uma região chamada cerebelo, incoordenação motora, dificuldade para falar e fadiga é um sintoma marcante, principalmente nos dias mais quentes. As alterações cognitivas, que antes achava-se que não era importante, hoje a gente sabe que os pacientes com esclerose múltipla têm queixas cognitivas e devem ser abordados. E sempre pior nos dias quentes. Mesmo sem a fadiga, o paciente pode apresentar, num dia muito quente, piora dos sintomas e aquilo não ser surto. Próximo. O tratamento, então, da esclerose múltipla que a gente tem até hoje, nos últimos 20 anos, são as injeções com os interferons e o glatiramer, né? Que o SUS disponibiliza. E para que servem, então, essas medicações? Elas servem para tratar a forma surto-remissão, porque todas essas medicações, chamadas imunomoduladores, eles agem naqueles linfócitos, naquelas células de defesa que tinham que estar lá para nos defender e que, por algum motivo, estão nos atacando. Próximo. Eles diminuem a resposta daqueles linfócitos, diminuindo aquelas substâncias inflamatórias e diminuem a entrada daqueles linfócitos para dentro do sistema nervoso, porque tudo começa no sangue. E, com isso, vai reduzir os surtos, vai reduzir a quantidade de lesão que tem na ressonância de crânio e da medula. E a ideia é que reduzem e controlem as sequelas. Próximo. Aqui, para vocês verem como é complexo estudar a esclerose múltipla e entender. Eu fui bem resumida, é claro, porque nós estamos falando com vocês, tentando levar uma mensagem para vocês, mas, basicamente, tem vários locais que os imunomoduladores entram aqui com os linfócitos, tentando diminuir a cascata da inflamação aqui, ou ataque do neurônio. Próximo. O glatiramer parece que tem um papel também naquilo que eu chamei daquela célula que apresenta a proteína para os linfócitos. Então, teria um papel aqui também nessa fase, não só dos linfócitos entrando, mas da célula que apresenta aqui o antígeno, assim como a vitamina D também. Próximo. Então, quando que tem que iniciar o tratamento da esclerose múltipla? O mais rápido possível. Cada dia mais, o mundo inteiro estuda formas de tentar fazer detecção precoce da doença para tratar o mais rápido possível. Se possível, a gente queria descobrir antes do primeiro sintoma, para poder tratar mais rápido, né? Então, hoje a gente preconiza, desde o primeiro sintoma, a gente tem hoje critérios, por conta desses estudos, lá, principalmente na Europa, na América do Norte, com relação à imagem, que nos proporcionam entrar rapidamente com a medicação. Então, a resposta é, pensou em esclerose múltipla, a gente que tem experiência, o médico que tem bastante experiência no assunto, está bastante confortável, eu digo assim, seguro com o diagnóstico. A gente tem que eu sempre acho que o tratamento não é do paciente, do médico, é dos dois, né? Eu tenho que oferecer a melhor oportunidade para o meu paciente tem que saber o que há de melhor para ele e nós vamos decidir junto o que é melhor, porque cada paciente vai se adaptar melhor com uma medicação. Cada paciente tem uma vida e tem uma medicação melhor para ele. Lá, já na América do Norte, na Europa, em alguns lugares, eles já fazem estudo genético, farmacogenética, para ver se, geneticamente, qual é o melhor remédio para aquele paciente. Nós vamos chegar nesse dia aqui também. Não vai demorar, tenho certeza disso. A gente viu, quando o genoma foi feito, se gastou 10 bilhões de dólares. Hoje,
Nos Estados Unidos, já com $500, você faz o genoma inteiro, com uma picadinha na ponta do dedo. Então, a gente imagina que isso deva chegar logo. Então, a escolha do tratamento é individual. A gente tem que sentar junto e escolher qual é o melhor tratamento. Né? Qual é a doença? A sua doença é mais grave ou menos grave? Se a doença é mais grave, que intensidade de tratamento que eu vou dar para você? Não existe uma receita de bolo. Existe um padrão, mas para cada caso, esse caso tem que ser estudado individualmente. Próximo. Então, a gente sempre tem que considerar o tratamento também para aqueles pacientes que não estão respondendo a uma medicação. A gente não pode esperar para trocar a medicação. Antes, a gente não tinha essa gama de opções que a gente tem. Hoje, com as opções que nós temos oportunidade de olhar o paciente e oferecer tratamento para ele diferente. Quando a gente achar que a doença não está indo bem, seja pelo surto, seja porque está piorando a lesão na ressonância, ou porque está piorando a sequela, temos que analisar e mudar o tratamento, passando rapidamente de um tratamento para um outro que seja mais adequado. E aí a gente tem que observar isso, surto, a piora das sequelas e o número de lesões que tem na imagem. Próximo. Isso aqui é um resumo do que tem de novo para tratar a esclerose múltipla. Difícil, né? Próximo. Resumidamente, a gente tem hoje, que foi liberado nos últimos anos, eu já vou mostrar, o natalizumab, que é uma medicação que ela não deixa que o linfócito entre para dentro do sistema nervoso, ele se liga, é como se ele agisse na fechadura. Né? A chave chega, mas ele não deixa encaixar na fechadura. Ele age no ligante, que passa o linfócito para dentro. Né? Ele age no sujeito que dá a mão para o linfócito entrar. Então, ele segura esse sujeito. O natalizumab age dessa forma. A gente tem também o fingolimod, que é um medicamento que prende o linfócito no linfonodo, aquele linfócito ativado, ele deixa de ficar circulando. E tem, entrando hoje no mercado, para as doenças mais ativas, o alemtuzumab, que é uma medicação que bloqueia os receptores, tanto do linfócito B das memórias, célula de memória, com anticorpo que eu falei para vocês, como do linfócito T, que produz as linfocinas, diminuindo o número desses linfócitos e eles não vão entrar para atacar o sistema nervoso. A gente tem ainda a teriflunomida, que nós vamos mostrar, que é um medicamento que age diminuindo a síntese dos linfócitos, agindo dentro da mitocôndria, do ciclo oxidativo, assim como o que é via oral, assim como o fingolimod, são medicamentos que vão promover uma aderência melhor ao tratamento para o paciente. E o dimetilfumarato, que já está aprovado, eu já vou mostrar também, na Europa e Estados Unidos, e que age também bloqueando, diminuindo a síntese dos linfócitos e das substâncias inflamatórias, e outros que eu já vou mostrar. Próximo. Então, gente, às vezes, escolher o tratamento parece... Esse aqui é o mapa do metrô de Londres. Tá? Porque o que está acontecendo? Está havendo um monte de medicamentos aí novos, um monte de situações novas, e cabe ao médico ser estudioso o bastante para poder entender o mecanismo de ação dessas medicações e saber o que é o melhor para esse paciente. E sabendo que a esclerose múltipla tem vários momentos, eu tenho que ter medicamento para o momento certo, porque senão eu vou pular etapas também. Tem hora que eu tenho que pular etapas, tem hora que eu não posso pular etapa, porque na hora que eu precisar eu não vou ter. E é esse discernimento que o médico que trata esclerose múltipla tem que ter hoje. Ele tem que conhecer o seu paciente do ponto de vista biológico, do ponto de vista espiritual, como você falou, porque o paciente que encara a doença de frente, ele tem uma reação diferente daquele paciente que não encara a doença, né? Tem um conhecimento humano, conhecimento social. Eu tenho pacientes que, às vezes, o pessoal me ligava e falava assim, doutora Ana, seu paciente parou de tomar o interferon. Sabe por que ele parou de tomar o interferon? Porque a geladeira dele queimou e ele não tinha onde guardar o interferon dele. Ou então, a enfermeira ia visitar o paciente e na geladeira só tinha o interferon. Então, assim, não adianta eu achar que eu estou tratando o paciente com esclerose múltipla. Eu estou tratando esse paciente aí que eu estou falando para vocês. Então, o que é melhor para ele? Né? Eu preciso, então, para esse paciente, é claro que uma medicação via oral, uma medicação que não precisa ser guardada em geladeira. Entende? Então, são várias questões.
E, felizmente, nós estamos num momento que nós temos oportunidades. E cabe a gente, que está aqui desse lado, porque vai ter muita ansiedade do lado de lá, né? Vai todo mundo querer, né, aquela medicação que está chegando, aquela medicação que é assim, assado. E cabe a nós entendermos essa situação e passarmos isso para o nosso paciente, colocarmos as coisas na mesa e juntos decidirmos pelo melhor para o paciente. Próximo. Então, vamos lá, vou falar de um pouquinho de cada deles, os que já tem no Brasil, os que estão chegando e os que vão chegar, ok? O natalizumab foi aprovado na Anvisa em 2008, é distribuído pelo SUS desde 2011, e ele é indicado nessa fase aqui, forma muito ativa e com falha terapêutica. Eu não vou fazer natalizumab para a fase inicial da doença, né? Por quê? Porque ele é um medicamento que eu tenho que ter muito cuidado para o uso dele. Ele é um medicamento excelente, né? A gente tem paciente que a gente usou, que estava numa fase da doença muito agressiva, que a gente conseguiu controlar a doença, mas ele exige cuidado, né? E quais são os cuidados? Principalmente o vírus JC, que é um vírus que todo mundo tem, quer dizer, todo mundo, 50% da população tem, que não faz nada para a pessoa, mas que quando a pessoa toma o natalizumab, em alguns momentos, algumas circunstâncias, pode haver a chance dela ter alguma complicação. Então, a gente tem que, quando indicar a medicação, ter certeza que o perfil daquele paciente ele é tranquilo para receber a medicação. E eu conversei com uma pessoa, por exemplo, fazia o tratamento em Londres, que ela já estava tomando a medicação, já era a 100ª dose. E ela estava tranquila, ela era JC positivo, tranquila, monitorando. Ela disse, olha, o único problema que eu tenho é que eu fumo ainda. Esse é o meu perigo de vida. Né? Então, é uma medicação excelente, que a gente tem que monitorar e escolher o momento certo. Próximo. O mecanismo de ação, então, ele prende o linfócito de entrar no sistema nervoso. Próximo. Outro medicamento que chegou no Brasil, na Anvisa, em 2011, foi aprovado pelo SUS agora em novembro, e a partir de janeiro deve estar disponível, fingolimod. Ele também está indicado para forma muito ativa e falha terapêutica, porque não é um medicamento que está livre de efeitos colaterais. Não é um medicamento para aquele paciente que tem uma forma mais branda da doença. Tá? Assim como o natalizumab, ele deve ser indicado para pessoas que não estão respondendo aos outros medicamentos, aos imunomoduladores. Né? É via oral, então é claro que todo mundo vai querer tomar fingolimod, mas nem todo mundo vai poder tomar. Não é que não vai poder, mas não deve tomar naquele momento. Vai ter o seu momento. Talvez nunca precise tomar esse medicamento. Mas ele é excelente, assim como o natalizumab, porque ele reduz muito a carga de lesão na ressonância, reduz os surtos, ele é bem intensivo para o tratamento. E temos que ter cuidado com a primeira dose, porque ele pode causar diminuição da frequência cardíaca, ele pode alterar a pressão arterial. Se a pessoa tiver inchaço numa área do olho chamado mácula, a pessoa não vai poder tomar o fingolimod, então tem que ter um controle com o oftalmologista após a primeira dose, e tem que estar protegido da varicela, porque ele pode aumentar o risco de doença grave pela varicela. Então, tomar esses devidos cuidados, ele é uma excelente medicação, a gente já tem alguma experiência com esse medicamento, mas ele tem a indicação bem precisa também, assim como o natalizumab. Próximo. Então, ele prende o linfonodo dentro o linfócito dentro do linfonodo. Não são todos os linfócitos que ficam presos, os linfócitos necessários para a resposta reguladora, eles não são afetados, senão a gente não poderia usá-los, senão a pessoa que usa fingolimod ia ter um monte de infecção, ok? Com excelentes resultados. Próximo. Está chegando, então, já chegou no Brasil o teriflunomida, aprovado pela Anvisa em 2014. Ainda não está aprovado pelo SUS. Ele é via oral, assim como o fingolimod, também em dose única, como o fingolimod, ou seja, então também garante uma melhor aderência, porque é via oral, e ele é usado naquelas fases como os imunomoduladores, para os pacientes que não têm uma doença muito ativa, naquela fase surto-remissão, que não tem muita carga de lesão na ressonância. Tá? É um medicamento, então, que tem a mesma indicação dos interferons. Esse é um medicamento que, quando o SUS disponibilizar, ele vai, então, realmente concorrer com os interferons na questão da esclerose múltipla. Okay? Cuidados aqui com ele, então, a gente
sempre faz a avaliação da tuberculose antes da medicação, e também ele tem um efeito teratogênico um pouco maior do que os interferons, tem que ter um cuidado maior com a gravidez. Ok? E como a gente tem muitas mulheres jovens, é um cuidado que tem que se ter. Mas é uma medicação que está vindo aí, já foi aprovado pela Anvisa. Próximo. Então, o mecanismo de ação dele, pode passar, próximo. Acho que ele está lento. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar. Ele age na mitocôndria e diminui também, pode passar, os linfócitos, mais um. Os linfócitos, assim como os interferons, diminui a quantidade de linfocina e a entrada dos linfócitos no sistema nervoso. Outro medicamento que já foi aprovado pela Anvisa agora em 2014 é o alemtuzumab. Ele, assim como o natalizumab e como o fingolimod, ele é indicado para as formas muito ativas de esclerose múltipla e na falha terapêutica. Tá? Então, ele é uma excelente opção, vai ser uma excelente opção para os pacientes que tenham a forma muito ativa da doença e que não estão respondendo aos outros tratamentos. Inclusive, assim como o fingolimod, para o paciente que é JC positivo e que já tomou imunossupressor e que, por algum motivo, tem algum risco maior para o uso do natalizumab. Ele também é feito endovenoso, como o natalizumab. Aqui são 2 ciclos por ano e não era mensal, ok? E o cuidado maior aqui, ele tem excelentes respostas, então, como a gente já falou, e os cuidados maiores são com a doença autoimune, principalmente de tireoide, e com plaqueta púrpura trombocitopênica idiopática. A gente tem que monitorizar muito bem tireoide e o hemograma. Próximo. Aí o mecanismo de ação dele, ele depleta a célula, ele é um anticorpo monoclonal que se liga nesse receptor dos linfócitos e ele depleta os linfócitos. Próximo. Outro medicamento que já foi aprovado nos Estados Unidos, em 2013 e agora na Europa, já tem muitos pacientes usando, mais de 1.000 pacientes usando nos Estados Unidos. Ele chama-se dimetilfumarato BG12, é administração via oral, 2 vezes por dia, com excelentes resultados também para diminuir surtos, sequela e lesões na ressonância. O mecanismo de ação dele, ele ativa uma proteína que chama NRF2, que regula genes antioxidantes. E está envolvido, então, na proteção celular. Né? Assim como o fingolimod, parece que ele tem uma ação na regeneração do neurônio, que é uma coisa importante que está se estudando. Então, ele diminui o processo oxidativo e diminui a diferenciação para a interleucina inflamatória. O que se estuda com essas 2 medicações é o efeito neuroprotetor, com relação à atrofia cerebral, com relação à parte cognitiva. Os problemas dele, relacionados à sensação de flushing, aquela sensação de vermelhidão, de febre, mal-estar, e os efeitos gastrointestinais, que ainda estão sendo controlados. Ele não ainda foi registrado na Anvisa no Brasil. Próximo. E os que estão ainda em fase de estudo, fase 3, a gente tem o daclizumab, que parece que logo, logo deve ser já lançado nos Estados Unidos. O rituximab, que é usado para neuromielite óptica, que é uma doença parecida com a esclerose múltipla, mas mais grave, né, e usado também na hematologia. E esses 2 medicamentos que estão mais em caráter experimental. Por último, eu gostaria de citar também o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea ele é uma opção para aqueles pacientes que não estão respondendo às medicações habituais, mas ainda é uma forma de tratamento que ainda se está estudando e se adquirindo experiência com isso. São poucos centros no Brasil e no mundo que fazem. Aqui no Brasil, eu cito Ribeirão Preto, a USP Ribeirão, que a gente conhece trabalho brilhante lá do professor Hamilton, da professora Doralina. E o que ele faz, então, no transplante? Você faz uma quimioablação dos linfócitos, você acaba com os linfócitos que estão ativos e faz um transplante de medula óssea. Né? Mas, assim como nessas medicações, como o natalizumab, o fingolimod e o alemtuzumab, eles parecem que têm uma ação importante na fase de atividade da doença. Essa que é a questão. Na fase que você não tem muita atividade da doença na ressonância, então, ele também não teria um fator tão importante. O grande desafio hoje da esclerose múltipla é a forma progressiva também. Existe hoje na Europa, e agora também os Estados Unidos entraram,
um consenso, um grupo que já há 4 anos está estudando extensivamente a forma progressiva, para que se tenha grandes opções de tratamento para a forma progressiva da esclerose múltipla. A gente tem acompanhado esse consórcio. Eles estão estudando, primeiro, entender a biologia e para tentar ver por que uma medicação ou outra não age nessa forma degenerativa. Próximo. E não esquecer do tratamento, então, dos sintomas. Para a fadiga, a gente tem vários medicamentos disponíveis. Assim como para a incontinência urinária, é importante o acompanhamento do urologista, às vezes até toxina botulínica vesical, para o caso da hiperatividade da bexiga. E hoje tem para a marcha a fanpridina, que já foi aprovado pela Anvisa esse ano, que é uma opção também, não são todos os pacientes que respondem, mas que pode ser uma opção para os pacientes que têm dificuldade de marcha. Ele não é para tratar a doença, ele trata a mielina, a bainha de mielina que está lesada. Com relação à vitamina D, para fechar, vamos lá. Próximo. Doutora, 3 minutinhos. Ok. Então, a vitamina D tem sido motivo de estudo e motivo de debate nos últimos anos, né? Assim como foi a vitamina E para o Parkinson. Há uma década atrás, alguém achou que a vitamina E ia tratar o Parkinson e começou a dar vitamina E em altas doses para os pacientes com doença de Parkinson. E não funcionou. E a vitamina D veio nessa onda, né? E o que se sabe da vitamina D é o que eu vou mostrar para vocês agora. Porque a gente que trabalha na área médica científica, a gente trabalha com medicina baseada em evidência, que é o que eu tenho para usar. Senão a gente vai fazer vários tratamentos da cabeça de todo mundo. Eu respeito o paciente, a vontade do paciente, eu tenho que respeitar a vontade do meu paciente, mas eu tenho que contar para o meu paciente o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento. Eu jamais vou tirar do paciente a oportunidade dele se tratar como ele quiser, mas eu, como profissional da saúde, eu tenho obrigação de contar para ele o que vai acontecer com ele se ele não fizer o tratamento correto. E eu não vou ser conivente com isso, porque eu não posso ser conivente com isso, né? Então, a vitamina D, vamos lá, próximo. Os estudos que tem na literatura são todos com um pequeno número de pacientes. Enquanto esses medicamentos que eu falei agora estudaram 1.000, 2.000, 5.000 pacientes, os estudos com vitamina D, 66, 70, não passa disso. E eles nunca tiraram o remédio desses pacientes, nunca. Os estudos sérios com vitamina D, eles associam a vitamina D com o imunomodulador. E esses estudos que eu estou mostrando para vocês, eles associaram a vitamina D em altas doses, muito acima das doses necessárias. Essas doses, comprovadamente, causam insuficiência renal, o rim vira uma pedra, né? Insuficiência hepática. E o que os resultados mostraram? Que não houve diferença nos grupos, mesmo. Só mostrou menor carga de lesão na ressonância, mas não houve diferença em surto e em sequela. Próximo. Então, agora, em 2014, o grupo da Academia Brasileira de Neurologia, da qual faço parte, o Diretório Científico de Neuroimunologia, se juntou para estudar uma demanda, inclusive, do Ministério da Saúde, por conta dessa coisa da vitamina D. E depois de se estudar muito e analisar de forma crítica toda a literatura mundial, o que se chegou à conclusão? É recomendado que a gente dose a vitamina D nos pacientes com esclerose múltipla, e a forma clínica isolada do primeiro sintoma, independente da fase da doença. Tá? Assim como tem que dosar a vitamina D para todo mundo. Eu tenho vitamina D baixa, ok? Na minha família, todas as mulheres têm vitamina D baixa. E eu estou achando que já é uma epidemia de hipovitaminose D. Inclusive, no mundo inteiro se discute se a forma de dosar a vitamina D é a melhor. E as pessoas discutem até o nível que é considerado normal ou não. Mas, enfim, do que se tem hoje no mundo, considera-se 30 o nível, que se tiver abaixo disso, eu tenho que repor vitamina D. Tá? E eles consideram que níveis acima de 100 nanograma por ml no sangue periférico devem ser evitados. Ou seja, não se pode usar a vitamina D em altas doses. Até a publicação desse consenso, que foi agora em 2014, não existem evidências científicas que justifiquem o uso da vitamina D em monoterapia, ou seja,
de forma isolada no tratamento de esclerose múltipla. Portanto, o uso de vitamina D como monoterapia, como única terapia, é considerado experimental. E, na minha opinião pessoal, eu acho que é uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Isso é minha opinião, me perdoe. Próximo. Então, níveis de vitamina D abaixo de 30, a gente vai repor como a gente repõe para a mulher idosa, como a gente repõe para a vitamina B, que está baixa. Próximo. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Pelo que eu percebo, assim, os tratamentos eles são muito parecidos com algumas diferenças, né? Porque cada paciente tem uma resposta diferente da doença e do tratamento. Mas eu queria entender, hoje, não existe, se eu falar bobagem, me perdoa, tá? Mas hoje não existe nenhuma medicação que reconstrua a mielina. E o ponto 2, não existe nenhum tratamento que reprograme o neurônio, sei lá, para não, aliás, o sistema imunológico, para que ele não reconheça a mielina como um inimigo. E aí a terceira questão é qual é a maior dificuldade do ponto de vista de inovação? O que está faltando que não consegue avançar? O que é difícil pesquisar para que vire, eventualmente, um medicamento mais potente, diferente do que tem hoje no mercado? Então, vamos lá. Ainda a gente não tem uma medicação específica para regeneração neuronal em nenhuma área, nem na vascular, nem na imunologia. É fato, como acontece no AVC, se a gente olhar, o seu João teve um AVC, ficou paralisado o lado direito dele inteiro, não falava nada, e ele volta com 3 meses na consulta, já mexendo tudo e falando. E o mesmo indivíduo com a mesma idade, com os mesmos fatores de risco, que teve o mesmo AVC, volta sequelado. Então, a primeira coisa, existem respostas individuais. A regeneração neuronal ela é diretamente relacionada com a sua reserva neuronal, com a sua habilidade biológica de se regenerar. Existem uns receptores chamados NOGO e FOGO, no final do oligodendrogliócito, que são os receptores que promovem que as células precursoras do oligodendrogliócitos se reprogramem e o neurônio se remielinize. E existem hoje já estudos tentando promover isso, inclusive nessas drogas novas. Porém, a gente sabe que isso é individual. Então, quanto mais cedo você trata o paciente, maior é a chance dele regenerar esse neurônio. Se eu começo o tratamento, isso já está provado, no primeiro sintoma da doença, já de cara, esse indivíduo se recupera melhor, as sequelas são menores, o próximo surto demora mais. Então, a própria atividade anti-inflamatória, ela favorece a regeneração. Esse é um ponto. O segundo, medicamentos que sejam antioxidativos. Podem ser também medicamentos que ajudem nisso. Medicamentos que ajam na micróglia, que é a estrutura responsável no sistema nervoso pela remodelação. Já se tem estudos nesse sentido. Mas hoje o que a gente sabe é, quanto mais cedo eu trato e mais intensivamente eu trato, maior é a chance daquele neurônio se recuperar. E claro que tem a questão individual. Se não fuma, se não usa droga, se faz exercício físico, se tem uma vida saudável, se é feliz no amor, tudo isso influencia na regeneração neuronal, isso é fato. Que mais? Que foi... Programar os então, aí não existe isso ainda. Você sabe que já foi tentado transplante, uma série de coisas, mas isso se estuda muito, não só na imuno, mas na vascular também, e ainda não se tem respostas exatas. Mas, como eu mostrei para vocês, qual o problema maior da esclerose múltipla? Ela é multifatorial. Esse é o grande problema. Então, tem gente estudando, tem um artigo do Neurology do ano passado, que está estudando medicamentos que agem em genes, né? Que é a farmacogenômica. Por exemplo, o alentuzumab, ele age nisso. Assim como o BG12, que é o dimetilfumarato. Parece que ele tem uma farmacogenômica, assim como alguns interferons, como o interfero B, age na farmacogenômica. Então, aí tem a questão ambiental, tem tudo isso para você, que dificulta muito a questão da esclerose múltipla, né? Com relação ao que você me perguntou, assim, eu vou te falar da minha opinião. Nós temos que seguir a diretriz brasileira sempre, porque ela não foi feita por pessoas que vieram lá e falaram, vai ser assim. Foram estudiosos que sentaram e escreveram. Nós temos a Academia Brasileira de Neurologia hoje como um órgão muito atuante, que a gente está tentando
ser mais atuante ainda para poder ir de frente com essas diretrizes, né? Para tentar ser mais conceitual. Eu acho assim, a diretriz ela tem que ser seguida, porque a maioria dá para enquadrar ali. Na maioria, é isso mesmo. Né? Na maioria dos pacientes, é começar com imunomodulador, agora, quando chegar a teriflunomida, né? E aí, quando o paciente não vai bem, você vê... Porque o natalizumab é o medicamento mais intenso que existe. Não tem coisa mais intensa que ele, com seus devidos cuidados, assim como vai ser o fingolimod, assim como vai ser o alentuzumab. Né? E, como centro, como o doutor Rodrigo também a gente que é de centro de referência, cientificamente, a gente tem a oportunidade de selecionar a conduta e de prescrever um medicamento justificando para o Ministério. Olha, esse paciente aqui eu preciso prescrever nesse momento. Por exemplo, tem um paciente que eu vejo que no primeiro surto ele já chegou com um EDSS muito alto, sequelado. Eu olho para a ressonância dele, tem muita lesão. Eu falei, esse paciente merece que eu faça uma dose do medicamento X, que é mais forte, por 1 ano, e aí eu vou para o imunomodulador. Então, a gente, como centro de pesquisa, centro de tratamento, a gente tem essa oportunidade, e todo médico deve ter. O que ele vai fazer? Ele vai escrever para o Ministério, a comissão técnica vai analisar aquela questão e vai falar, olha, olhando isso aqui, olhando o artigo que ele mandou junto, justifica que esse indivíduo aqui receba um tratamento diferente do que está lá no Ministério. E é assim que a gente faz todo dia. Para isso, o médico não pode ter preguiça, porque dá trabalho. Tem que escrever. Em São Paulo, a gente tem o formulário 54 para isso, que você escreve, põe um artigo, encaminha. Então, vai para o Ministério olha, e ele pode concordar ou não. A gente tem conseguido, e o Ministério concorda, quando ele vê que é uma condição diferente da outra. Porque a gente tem que trabalhar com o que é padrão e com o que não é padrão. Eu acredito que seja assim. Giovannone, eu estive lá com Giovannone. Isso. Isso. Na Europa, eles já têm um conceito que é assim, doença muito ativa e doença não muito ativa. E para a doença muito ativa, eles já têm um protocolo diferente, que acho que nós vamos chegar a isso no Brasil também. Porque também a gente não pode falar alguma coisa, porque no Brasil as coisas estão chegando agora. Então, vamos dar tempo também, porque eu tenho certeza que, com a gama de medicamentos que nós vamos ter, isso tudo tem que ser reescrito. Mas o que nós temos hoje já é bastante suficiente para a gente tratar bem os pacientes que nós temos. Okay? Existe algum momento na fase do tratamento em que ele pode ser interrompido ou sempre vai haver a necessidade do uso de medicamentos alternando entre si para a fase mais agressiva e menos agressiva? Pois é, essa é uma grande pergunta. Será que existe esclerose múltipla benigna? Será que existe a esclerose múltipla estável? Sim, claro que sim. Né? Cada paciente é um paciente, igual a hipertensão arterial. Tem paciente que é mais difícil de tratar a pressão, tem outro que é mais fácil. Né? A tendência, aí depende muito da onde que a coisa está acontecendo. Por exemplo, a gente sabe que, de uma forma geral, isso é anedótico que eu estou falando, é uma coisa que a gente interpreta, que os pacientes nossos, às vezes, têm alguma forma mais grave que os pacientes lá da Europa, talvez porque a gente tem um cruzamento. Eu, por exemplo, se eu for fazer o meu genoma, certamente eu não sou branca. Né? A gente é uma mistura, todo mundo aqui é uma mistura. Raramente você vê um ou outro que não é uma mistura. Então, isso tudo interfere muito na apresentação dos sintomas, se é mais grave ou menos grave. Né? E eu acho que o que a gente usa é o seguinte, se o paciente está bem, a tendência é não mexer no tratamento. Para que eu vou interromper o tratamento e ver o que vai acontecer? Né? Se eu sei que ele está bem, porque a medicação está controlando. Eu já tive várias experiências do paciente falar, eu quero, eu tenho que atender o paciente. Então, tá bom, eu tento explicar, olha, ficou bem um tempo, depois voltou a ter surto, e um deles teve um surto muito grave. Então, eu acho que é uma questão muito individual. Então, você está 10 anos sem surto, 10 anos sem carga de lesão, não está piorando em nada, a função cognitiva não é normal, tem que conversar com o médico, pesar risco-benefício. Essa é uma resposta muito difícil.
Porque a gente não tem na mão essa questão biológica para saber até que ponto eu tiro hoje e isso está tudo bem, porque nem a hipertenso. Fala assim, você tem pressão alta? Não, não tem. Lógico que tem. Está tomando o medicamento para a pressão, não tem mais, esquece. Né? E isso vai acontecer muito na hora que talvez estiver tomando medicamento via oral, por exemplo. Né? Mas assim, a doença está lá. Então, a gente tem que fazer, como a nossa professora falou na aula anterior, tocar a vida, porque a esclerose múltipla é uma doença como outras doenças, com uma ou outra coisa pior, uma outra coisa melhor, e a gente vai ter que tratar em todos os sentidos. Eu, particularmente, eu não recomendo que os meus pacientes interrompam a medicação. Eu acho que é uma questão, talvez o Dr. Rodrigo depois possa dar a opinião dele disso, mas a minha tendência é não interromper o tratamento. E do que eu tenho discutido aí fora, que eu tenho visto na minha experiência, é isso que eu tenho ouvido. Né? Não sei se isso ajuda, desculpa se eu não... Não, ajudou e muito.